Mateus capítulo 5, versículo 6 ao 9 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9, o último versículo, vamos estudar hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Na última aula, nós estudamos do versículo 1 ao versículo 5 de Mateus capítulo 5. E nós começamos a falar, à luz do final do capítulo 4 de Mateus, você que está com a sua Bíblia aberta aí, que Jesus começa seu ministério público. E ele começa, como foi pregado pelo nosso irmão Túlio, que está aqui, a percorrer as regiões ali do mar de Cafarnaum, as regiões ali de Cafarnaum. E ele começou a curar, ele começou a expulsar demônios, ele começou a fazer grandes sinais e maravilhas e a ensinar a palavra. E como as pessoas daquela época nunca tinham visto isso antes, alguém chegar a expulsar um demônio, alguém falar com autoridade, os demônios se submeter a ele, alguém impor a mão numa pessoa deficiente, coxo de nascença ou cego de nascença, ele ser curado, rapidamente uma grande multidão começou a segui-lo. E aonde ele ia, a Bíblia vai dizer que uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o seguia. O que jogando uma conta pouca, uma conta para baixo, pelo tanto de filhos que eles tinham na época, tranquilamente daria aí umas 20.000 pessoas seguindo Jesus. E Jesus chega ali no monte, sobe ao monte, porque naquela época eles não tinham um microfone como esse, não tinham umas caixas de som como essa, e Jesus usa a própria acústica ali do monte ali para começar a ensinar a palavra. E ele começa a ensinar a palavra porque tanto a salvação, a libertação e a cura, eles vêm sempre junto com o ensino verdadeiro da palavra. Aonde tem o ensino verdadeiro da palavra, tem salvação, tem cura, tem libertação e tem, aleluias, poder de Deus. E é isso que nós estamos buscando aqui para os nossos encontros de quarta-feira. E Jesus começa a ensinar a palavra, e ele começa no versículo 3 aí, como nós falamos na última aula que eu ministrei, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós ensinamos que a palavra bem-aventurado significa plenamente feliz. E nós falamos aqui que essa palavra pobres de espírito, na nossa cultura hoje aqui, não é um demérito para alguém, é uma crítica para alguém. Mas aqui no original aqui, poderia ser traduzido como os humildes de espírito. Algumas traduções falam sobre isso. E essa humildade de espírito aí no original simboliza o seguinte: alguém que entende que espiritualmente ele é totalmente dependente de Deus. Humilde de espírito é aquele que sabe que ele é uma pessoa espiritualmente totalmente dependente de Deus. Assim como na nossa língua portuguesa existe o classe média, o pobre e o miserável, esse pobre ou humilde de espírito aqui era alguém miserável, alguém que não tinha condições nenhuma de ser bem sucedido espiritualmente. Então a Bíblia vai dizer o seguinte: plenamente feliz os que entendem que são totalmente dependentes de Jesus, de Deus, espiritualmente falando. Amém? Glórias a Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala assim que quando ele estava fraco, aí é que ele estava forte. E aí Jesus vai continuar no versículo 4 falando que bem-aventurados são os que choram. E aí, porque tem a promessa, porque serão consolados. E nós falamos que da mesma forma que os papais e as mamães aqui da terra têm prazer de ir lá consolar o seu filho, sua filhinha que está chorando, Deus também tem prazer de nos consolar, de nos consolar dos nossos choros, nas nossas tribulações. E quando ele diz bem-aventurado ou plenamente feliz os que choram, nós temos que entender isso à luz da eternidade. É melhor chorar aqui, junto com Jesus, irmão Gasparino, e passar a eternidade com ele no céu, do que viver uma vida entregue aos prazeres da carne aqui na vida,
sem Jesus e passar uma eternidade distante de Deus. Como diz aquele louvor antigo, ainda que para te servir eu tenha que chorar, te seguirei. Aleluia, temos que ter isso em mente. É melhor chorar com Jesus, é melhor sofrer com Ele, porque Ele vai nos consolar, não só aqui na terra, porque muitas tribulações vamos ter aqui, mas Ele está falando um consolo principalmente na eternidade. E nós terminamos a última aula com o versículo 5, que diz que bem-aventurados são os mansos. Glórias a Deus, versículo 5. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa palavra manso aqui no original era a palavra que eles usavam para aquele animal que era adestrado, ou que era o que? Amansado, como nós dizemos hoje. O que significa isso? Plenamente feliz é aquele que não usa sua força para ferir ou machucar alguém, mas aquele que usa a sua força para servir. Você pega aí um cavalo, antigamente tinha muito isso, hoje não tem, você pega aí um cavalo, coloca ele na carroça, ele tem força para sair, disparar com a carroça, machucar o carroceiro, quebrar um monte de coisa, sair dando coisa na carroça, quebrar a carroça, mas ele não usa a sua força para isso, mas ele usa a sua força para servir. E no mundo espiritual, plenamente feliz é aquele que não usa a sua força, não usa o seu poder social, não usa a sua influência no seu trabalho para maltratar, mas que usa todas as suas forças e recursos para servir. E agora nós chegamos no versículo 6 a 9 de Mateus 5. E aí ele começa a falar, bem-aventurado, ou seja, plenamente feliz, aquele que tem fome e sede de justiça. Assim como no mundo natural nós temos as necessidades básicas para viver, assim como no mundo natural, sem comer e sem beber, nós não sobrevivemos, no mundo espiritual é da mesma forma. Só um homem e mulher justo ou justificado por Deus pode ter saúde e viver espiritualmente. Assim como alguém que no mundo natural, se ele não tem fome, se ele não tem sede, alguma coisa está errada? Sim ou não? Se a pessoa está sem fome, passa dia entre dia, não tem fome, não tem sede, ele vai ter que procurar um médico, ele vai ter que dar um jeito, porque senão ele vai morrer. Assim no mundo espiritual, plenamente feliz, aqueles que têm fome e sede de justiça. O que é justiça? Ou o que é ser justo no mundo espiritual? Nós temos que entender que ninguém consegue ser justo por méritos próprios. Ninguém consegue ser justo por méritos próprios. Nós só somos justos quando a justiça de Deus, quando a justiça de Jesus está sobre nós. Às vezes eu sempre digo isso, você vai pregar a palavra para alguém, irmão Maio, aí você vai falar de Deus, né, que a pessoa precisa se arrepender, que a pessoa precisa mudar de mente, que a pessoa precisa chegar a Jesus, aí ela fala assim, não, graças a Deus eu não bebo, eu não fumo, nunca matei, nunca roubei. A pessoa só falta dizer, eu mereço ir para o céu. Mas quando você vai ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, João chega lá num fariseu, um religioso da época chamado Nicodemos. Um homem que, humanamente falando assim, à luz do homem, era mais santo que nós tudo aqui. Um homem que tudo o que a lei mandava fazer, ele cumpria à risca. Aí ele chega até Jesus, Mike, e fala o seguinte, o que eu tenho que fazer? Mais ou menos como o jovem rico, para herdar o reino de Deus. Aí Jesus fala assim, nascer de novo. Nascer de novo. Porque aquele que é nascido da carne, ele é carne. Nós já falamos sobre isso aqui. Quando uma pessoa nasce, por mais que você olhe aquela criancinha ali, você fala assim, nossa, que lindinho, que lindinha, ele já vem com o DNA de Adão, pecador. E é só uma questão de tempo para esse DNA de Adão, pecador, começar a se manifestar. Como eu já disse aqui, até coloquei no meu esboço, eu estou adiantando, você não precisa ensinar a criança a dar birra. Você não precisa ensinar a criança a mentir. Você não precisa ensinar a criança a ir lá e morder o coleguinha. Você não precisa ensinar uma criança a ir lá e fazer uma travessura, uma coisa de errado. Porque já vem no DNA de Adão, porque ele pecou e a humanidade caiu junto. Mas quando alguém nasce de novo da água, que simboliza a palavra, e do Espírito, que é o que nos convence, aí sim ele pode entrar no reino de Deus. Então, ser justo nada mais é do que estar unido espiritualmente com Cristo. Só alguém que é unido espiritualmente com Cristo
pode ser justo. Nós falamos aqui sobre o batismo na água, que é um sinal exterior daquilo que já aconteceu no interior, no coração. Eu e minha esposa, nós somos casados há 10 anos. E essa aliança aqui que eu uso no meu exterior, ela só foi colocada aqui no meu dedo e no dedo dela, porque antes dela ser colocada aqui no nosso dedo, nós já tínhamos uma aliança no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E assim uma pessoa, ela escuta a palavra de Deus, ela crê na palavra de Deus, ela professa publicamente que ela tem uma aliança com Deus, e ela vai e se batiza. Porque ao ela se batizar nas águas, ela está mostrando publicamente que agora ela tem uma aliança com Cristo. E a partir do momento que a pessoa tem uma aliança com Cristo, ela é justificada. Se uma pessoa casar, naquela época lá da monarquia que tinha os reis, se ela casasse com um rei, como foi o caso de Esther, Esther não tinha nada financeiramente falando, mas a partir do momento que ela se casou com o rei, ela se tornou rainha e ela passou a reinar com ele. Ela não tinha nada financeiramente falando, mas a partir do momento que ela se casou com o rei, ela se uniu, virou uma carne só com ele, ela começou a ter todos os benefícios do reinado. E assim somos nós. A partir do momento que nós nos unimos com Cristo, nós podemos ter todos os benefícios que o reino de Deus nos oferece. Ser chamado de filho, ter autoridade de falar em nome de Jesus, ser embaixador de Cristo. Outro exemplo que eu sempre gosto de dar, eu compro ali na minha tia Silene, na mercearia dela, e ali eu tenho uma conta lá, a gente vai lá, compra e eles anotam, e no final do mês a gente vai lá e paga. Por mais que o irmão Maico seja meu amigo, meu companheiro, meu vizinho, ele não pode chegar lá no meu tio Renato, fazer a compra dele e falar assim: estou comprando aqui em nome do Emanuel. Eu disse: não, você não tem autorização para isso. Não, mas nós somos amigos. Mesmo assim, mas nós somos vizinhos. Mesmo assim não tem autorização. Mas eu ajudo ele lá no culto de quarta-feira. Não adianta, você não tem autorização. Mas nós já foi jogar a bola junto. Não adianta, pode existir, não tem como. Agora, se a minha esposa for lá, ela pode comprar, porque nós estamos unidos. Por isso que uma pessoa chega e fala assim: sai em nome de Jesus, e o demônio sai. Por quê? Porque ele não tem autoridade no mundo espiritual para falar em nome de Jesus. E só quando nós estamos unidos em Jesus, nós somos justificados. Então, o que significa isso? Ter fome e sede de justiça. É ter um desejo ardente de estar unidos com Cristo. É ter um desejo ardente de ter mais de Deus. Hoje eu estava escutando uma pregação do David Wilkerson. Eu vou até mandar na linha de transmissão para vocês, você escutar. Era um pregador norte-americano, e ele dizia na pregação: preço de uma nova unção. Ele escreveu um livro chamado A Cruz e o Punhal. Ele era um pregador de uma pacata cidade ali nos Estados Unidos, e ele estava muito triste, muito angustiado, e o sentimento que ele descreve tanto no livro como na pregação, o mesmo sentimento que eu tenho. Qual sentimento é esse? O sentimento de nós estamos vivendo o Evangelho só na teoria. O sentimento de nós estamos vivendo o Evangelho só na teoria, e na prática não está vivendo. E um dia o Espírito Santo falou para ele: faz o seguinte, me dá o tempo que você fica na frente da televisão todos os dias. Ele dizia que todos os dias das 10 da meia-noite eu gostava de assistir um filme de cowboy. Naquela época o pessoal assistia muito. E o Espírito Santo falou assim para ele: me dá esse tempo. E ele começou todos os dias das 10 da meia-noite, que era o tempo que ele assistia a televisão, começou a orar. E ele vai contar na biografia dela que teve um dia lá que com meia hora ele já tinha orado tudo que ele podia. E aí ele sentou ali, pegou ali uma revista e viu que em Nova York tinha muita violência, e uns jovens tinham matado um outro jovem e estavam sendo julgados. E aí Deus falou para ele assim: é sobre isso que eu quero falar com você. E a partir do momento que ele primeiro teve aquela fome e aquela sede de estar unido com Deus, e depois ele abriu mão de coisas que são lícitas, mas que são embaraços para ele chegar a Deus. E aí ele pegou e começou a orar mais, começou a buscar mais, e Deus fez dele um grande homem, um grande instrumento, que fez uma obra incrível ali em Nova York, nas décadas passadas, e até hoje seus livros e pregações edificam cada um de nós.
Então Jesus ensina: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Quanto mais nós temos fome de Deus, quanto mais nós temos sede da presença de Jesus, mais nós estamos debaixo da promessa de sermos fartos. E coisa boa é você se alimentar até se fartar. Você vai ali, Tivan, trabalha ali o dia inteirinho na roça, solzão quente, mexendo com um trator, carregando peso, fazendo uma coisa, outra, chega cansado, e aí tá lá aquele franguinho caipira, um piquezinho, um feijãozinho feito na hora, uma farinha, né, um suquinho da fruta, você vai lá e se farta. É bom demais, né? E assim é a promessa para cada um de nós. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque hoje foi um dia quente. Eu sei que todos aqui trabalharam de uma forma ou de outra, e todos estão aqui por quê? Porque vocês têm fome e sede de justiça, ou seja, vocês têm fome e sede de estar justificados, de estar juntos com Cristo. E eu profetizo essa palavra aqui de Deus, que vocês vão ser fartos. Aleluia. Vocês vão receber da porção de Deus na vida de vocês. E aqui nós chegamos agora, glórias a Deus, no versículo, nós estamos no versículo 6, vamos falar agora do versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluias. Benção pura, versículo 7. Misericordiosos. Essa palavra no original, misericordiosos, ela é muito interessante, porque a Bíblia fala em muitas outras passagens sobre essa questão de misericórdia. A Bíblia conta, tia Cida, de Jesus contando uma parábola que havia um homem que ele tinha uma dívida impagável com o rei. Colocar aqui nos dias de hoje, vamos supor que ele devia R$1 bilhão pro rei. E ele não tinha como pagar isso. Não teria como. Nós aqui, a não ser que a pessoa ganhe umas 10 vezes na Mega Sena acumulada, ninguém tem como juntar esse dinheiro aqui em vida. E aí, ele devia essa conta impagável, essa dívida impagável pro rei. E ele chegou lá no rei e falou pro rei: tem misericórdia de mim? Tem misericórdia, não tem como pagar, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele clamou, pediu misericórdia. O rei foi e agiu com ele com misericórdia. E disse: pode ir embora, sua conta está perdoada. E ele sai do palácio, dá uma olhada e viu um homem, Jefferson, que devia para ele uma conta bem menor. E ele, que acabaram de ser perdoado de uma dívida impagável, chegou lá e começou a oprimir aquele outro homem que devia uma conta para ele bem menor, nessa parábola contada por Jesus. E aí ele pega e começa a pressionar, começa a humilhar o homem, Fabrício, dizendo: me paga, rapaz, me paga, porque senão eu vou te colocar na cadeia, me paga, me paga. E aí as pessoas viram aquilo ali e contaram para o rei que tinha perdoado a conta dele. E aí o rei foi, mandou prender ele, mandou castigar. E aí Jesus termina a parábola o seguinte, dizendo que se nós perdoarmos uns aos outros, Deus também vai perdoar. Se nós agirmos com misericórdia com uns aos outros, Deus também vai agir conosco. Não é assim que ensina na oração que nós chamamos de Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E para nós, irmãos, sermos pessoas misericordiosas, nós precisamos pedir a Deus o amor de Deus. Porque só alguém que ama é uma pessoa misericordiosa. Só alguém que ama muito consegue ter misericórdia. Nós abrimos o noticiário e vemos alguém que fez uma atrocidade, às vezes estrupou uma criança, às vezes matou a mãe, e a gente olha e fala assim: tem que morrer, tem que ir para o inferno um camarada desse. Mas a mãe dessa pessoa que fez isso, alguém que ama essa pessoa, sabe que essa pessoa está errada, mas não deseja o mal para ela, deseja o bem. E é esse o sentimento que Deus quer que nós tenhamos. Nós sejamos misericordiosos. Que nós tenhamos misericórdia. Porque aqueles que têm misericórdia alcançarão misericórdia da parte do Senhor. Então quem assim faz, quem age com misericórdia, está qualificado em Cristo Jesus para usufruir da promessa de alcançar misericórdia de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus toma partido
entre seus filhos. Muitas pessoas pensam que Deus, ele vai punir o irmão Marcos só porque ele fez alguma coisa para mim. Ele fez, tem que punir, tem que pesar a mão. Mas com a medida que nós julgamos as pessoas, nós vamos ser julgados por Cristo. Então o Espírito Santo está nos ensinando aqui através da palavra. Quer ser plenamente feliz? Tenha misericórdia. Quer ser plenamente feliz? Perdoe. Um dos maiores venenos que existe para a alma de uma pessoa a Bíblia chama de raiz de amargura. Raiz de amargura. O irmão Gasparino, suponhamos que o irmão Gasparino vai lá e me ofende. Em vez de eu esquecer isso, eu fico ali, martelando aqui na minha cabeça. Não, mas eu não podia ter feito isso comigo. Não, mas isso aí está muito errado. E a pessoa começa a remoer. E aí o que a Bíblia fala? Que quando essa raiz de amargura brota, ela começa a contaminar a outros. Por quê? Porque aí eu vou brincar de futebol com o Mike, eu falo assim, rapaz, o irmão Gasparino, hein? Como é que pode um camarada ator daqui fez isso, isso e isso? Aí por quê? Porque a boca fala que o coração tá cheio. Aí eu vou lá na casa da minha tia, tomar um café com ela. Ei, tia Cida, meu irmão Gasparino estava lá em casa e fez isso, isso e isso comigo. Não tem... sai fora daquilo lá, não dá moral para ele não. Por quê? Porque vai alimentando aquilo ali. Não consegue liberar perdão, não consegue perdoar. E se todos nós aqui precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do perdão de Deus, porque todos nós aqui pecamos todo dia. E se nós queremos ser sadios espiritualmente, nós queremos alcançar a misericórdia de Deus, nós precisamos agir também com misericórdia. Até porque a pessoa ofendida, ela é uma pessoa facilmente manipulada pelo diabo. A pessoa ofendida é uma pessoa facilmente manipulada pelo diabo. Por quê? Porque se você for parar para pensar, não tem uma coisa que o inimigo usa mais para destruir relacionamentos do que a ofensa. Porque nós somos falhos. Eu magoo minha esposa, ela me magoa. Eu magoo vocês me magoam. Porque cada um de nós aqui tem um pensamento diferente. Eu penso que na política que um é bom, você pensa que outro. Eu penso que uma música que é boa, você pensa que é outra. E às vezes, por causa das nossas diferenças, nós ofendemos e maltratamos uns aos outros. Mas nós precisamos buscar maturidade em Cristo para que essas coisas se resolvam da melhor forma possível. Porque da mesma forma que eu necessito de misericórdia de Deus, eu preciso agir com misericórdia também com vocês. Amém? Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Limpo de coração ou puro de coração, no original tem um sentido de uma pessoa que tem um coração livre do mal. O coração, você sabe aqui que é uma figura de linguagem para falar dos nossos sentimentos. Esse versículo poderia ser traduzido mais ou menos assim: plenamente feliz a pessoa que não tem maldade no seu coração. Ou, plenamente feliz a pessoa que não tem os sentimentos de fazer o mal. Só que, como eu já disse aqui antes, existe um grande problema em nós, que nós somos pecadores. E, infelizmente, o nosso coração é inclinado para o mal. Eu estava fazendo isso aqui, Jefferson, lembrando a gente no tempo de criança. Você passava ali na calçada sem água, via aquelas árvores bonitas, e aí uma caixa de marimbondo. Aí você pensava assim, dá uma pedrada nessa caixa de marimbondo. Aí pra você ver, que ideia. Meu pai nunca me ensinou isso, minha mãe nunca me ensinou isso, mas nós ia lá e fazia, não era, bebê? E assim tantas outras coisas. Por quê? Porque, infelizmente, o ser humano já tem essa tendência de fazer maldade, já tem essa tendência de prejudicar as pessoas. Mas, graças a Deus que através da palavra e através do Espírito Santo de Deus, nós podemos ir dia a dia limpando o nosso coração. Limpando o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus, ela ofende a mente, mas ela salva a alma. Por isso que muitas vezes a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque a palavra de Deus muitas vezes vai bater de frente com o nosso ego. A palavra de Deus muitas vezes vai bater de frente com o nosso orgulho. E aí nós temos que fazer uma escolha, tia Lazinha. Ou ficar com o nosso orgulho, ou ficar com a palavra de Deus.
Eu lembro um dia que eu estava no meu serviço e eu arrumei um problema lá com a menina lá e ela falou coisas pesadíssimas para mim e gritando, apontando o dedo no meu rosto e ela falando alto comigo, o Espírito Santo, pede perdão. E eu, como assim? Eu estou sendo ofendido aqui, o Espírito Santo, pede perdão. E aí eu estava nem escutando mais o que ela estava falando, Espírito Santo, pede perdão. E eu comecei a chorar, e ela falando alto comigo, me tratando igual um cachorro. E aí o Espírito Santo, pede perdão. E eu pensando no meu orgulho, eu pensando, ô irmão Beira, se eu pedir perdão, aí que essa mulher vai montar em mim mesmo. Aí que todo dia ela vai folgar comigo, eu, no meu orgulho pensando, Espírito Santo, pede perdão. E eu olhei para ela e falei assim, então se eu fiz isso que você está falando, você me perdoa. Ela levantou da cadeira assim com o olhão regalado, me perdoa também. Aí, vamos ficar de boa. Abraçou, ficou tranquilo, nunca mais tive problema com ela. Então nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Precisamos passar por cima do nosso orgulho. Precisamos ser limpos dia a dia por essa palavra. Quando Jesus estava ensinando seus discípulos, quase na época dele ser crucificado, ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho ensinado. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Pode ser a pessoa do coração mais duro, pode ser a pessoa do coração mais sujo, do coração pior possível. Se ela ouvir essa palavra e ela dá crédito a essa palavra é como um martelo que esmiuça a penha. E aí você vai ver sempre aquele testemunho, fulano era isso, agora está na igreja. Fulano era assim, agora está na igreja. Então, que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo limpar nosso coração. Amém? Porque nós temos uma promessa maravilhosa. Porque os limpos de coração verão a Deus. Há uns anos atrás, aquele cantor Justin Bieber veio cantar aí, fazer um show no Brasil. E pessoas acamparam na frente do estádio e ficaram dias sem tomar banho, alimentando de qualquer forma, no tempo ali esperando para comprar um ingresso, para entrar no estádio, melhor dizendo, e ficar lá na primeira fila. E é interessante quando você vai ver a matéria, na hora que eles entram, os outros mais espertinhos entram na frente, saem empurrando, fica na frente deles, eles ficam lá chorando. Uma grande expectativa para ver homem. Você vê um jogo de futebol, aquele povo quase derruba o estádio. Grande expectativa para ver homens jogando. Pessoas viajam daqui, vai para outro país para acompanhar seu time, para acompanhar a seleção brasileira, para ver homens. Mas a promessa aqui é o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra de Deus diz que lá no céu nós vamos ver Jesus como Ele é. Hoje eu vejo Jesus através da palavra e na vida dos irmãos, mas naquele dia nós vamos ver Ele como Ele é. Aleluias! Naquele dia, irmão Gasparinho, nós poderemos abraçá-lo. Naquele dia nós poderemos beijá-lo, nós poderemos estar ali junto com Ele e ser consolados por toda a eternidade. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós estamos aqui, para ver Jesus. Que é a palavra que tem sido ensinada aqui, limpe cada dia o meu e o seu coração. Que essa palavra que tem sido ensinada aqui, cada dia mais limpe os nossos corações. E eu quero terminar com o versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. Aleluias. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. O mundo, cada dia que passa, está mais violento. Hoje uma criança da idade dos meus filhos agride um professor em sala de aula. Na nossa época, quando os mais novos chegavam na beira de um rio, eles ficavam meio com medo porque os mais velhos afogavam, judiavam, não era assim, Beira? Chegavam na beira de um corvo, os mais novos ficavam assim, né? Meio esperto porque os mais velhos jogavam no rio, afogavam, batiam. Hoje, chega perto de um menino aí de 15, 16 anos e só fica olhando para a cara dele para ver se ele não tem coragem de fazer uma maldade e matar um. O mundo cada dia está mais violento. As coisas cada dia estão mais complicadas. Temos diversas guerras na mente, que são uma das piores, guerra na política, guerra nas famílias, guerra civil, guerra de bairro contra bairro nessa cidade grande, guerras de torcidas, de futebol, guerra no trabalho, guerra na igreja, guerra
em todos os lugares, e mais do que nunca, nós precisamos ser pacificadores, agente de paz. Agente de paz. Eu lembro de um dia que eu estava lá no meu tio Renato, meu tio Roberto, e aí eu não vigiei, fui falar mal de uma pessoa para ele. Ah, fulano é assim, assim, assim. Aí eu falei assim, não é assim não. É porque cada um tem um jeito. Você tem seu jeito e a pessoa tem um jeito dela. Aí eu engoli seco e pensei, vai, irmão Manel, seu conversinha fiado. E aí, fiquei com vergonha, nunca mais eu tive coragem de falar mal da pessoa. E hoje eu já vejo a pessoa de outra forma. Por quê? Porque realmente cada um tem um jeito. Eu tenho um jeito, minha esposa tem um jeito, cada um de vocês tem um jeito. E às vezes a gente tem uma preconcepção da vida de alguém e fala mal. Agora, se eu não tivesse sido um pacificador, você fala assim, não, é mesmo. Pessoa exibida, pessoa assim, e ele tivesse fermentado, toda vez que eu fosse em algum lugar eu ia falar mal da pessoa. Então nós precisamos ser agente de paz. Quantas vezes eu já vi, quando eu já trabalhei em lugares que tinha muitas pessoas, aí a pessoa chega em alguém e fala assim, ah, meu casamento tá assim, meu casamento tá assim. É raríssimo alguém ir lá e dar uma palavra. Não, é assim mesmo, vai dar certo. Ora, busca, vamos orar. A maioria das vezes a pessoa fala assim, rapaz, você é doido? Mulher tem em todo lugar. Outra hora a pessoa fala assim, você é louca? Fica lavando cueca de homem? Homem tem para todo lugar. Então geralmente as palavras são sempre para trazer guerra, para trazer discussão. Então nós precisamos ser agente de paz. Precisamos ser agente de paz na nossa família, né? Aprender a nos humilhar, agente de paz no nosso trabalho, na nossa igreja, em qualquer lugar que nós estivermos. Eu encerro essa palavra dizendo, contando um testemunho, que até quem me encontrou foi o irmão André, que filho do meu tecido, que disse que um amigo dele tinha tido um problema com o pessoal, e ali ele ficou muito nervoso e porque queria ir lá atrás do pessoal para matar o cara. E aí ele nervoso demais, e de repente, na hora que ele estava saindo, os irmãos ficou sabendo, e foi lá, conversou com ele, orou com ele e tal, e ele ficou calmo, Pedro, ficou calmo, não, deixa isso para lá mesmo. E aí na hora que os irmãos saíram, chegou um outro amigo dele, da bagunça, não, rapaz, isso não pode ficar assim não, vamos lá, isso não pode ficar assim desse jeito, de jeito nenhum, vamos lá. Olha para você ver, a igreja foi lá, foi agente de paz, depois o outro foi lá e colocou fogo, e eles montou no carro e saiu doido correndo. No caminho eles bateu numa vaca, a vaca bateu no vidro do carro, quase matou eles e arrebentou o carro da pessoa tudinho. Então, nós precisamos o que? Ser agente de paz. O mundo já está cheio de confusão, já está cheio de guerra, nós precisamos ser agente de paz. E vocês perceberam que cada uma desses mandamentos tem uma promessa. E aqui eles falam que a recompensa dos pacificadores é porque eles serão chamados de filho de Deus. Pensa, ser chamado de filho de Deus. Esses dias eu vi uma foto na internet do Messi e do filho dele sorrindo, e alguém postou assim, olha a cara de uma pessoa que nunca vai precisar pagar um aluguel. Filho do Messi tem que gastar, tem que ser muito descontrolado para conseguir acabar com a fortuna daquela, né? Tem que rasgar dinheiro praticamente. Agora imagina nós, quando nós somos agentes de paz, nós temos o direito concedido por Deus, não é eu que estou prometendo, o próprio Jesus que prometeu, de ser chamados filhos de Deus. Amém? Se coloque de pé. Quero chamar aqui o pastor Túlio para orar por você, que quer uma oração de imposição de mãos, e enquanto o nosso irmão Mike vai estar adorando ao Senhor com mais um louvor. Glória a Deus, Jesus. Quem quiser uma oração de imposição de mãos, pode vir aqui na frente. O pastor Túlio vai estar orando por vocês. Glórias a Deus. Se você não quiser, pode ficar no seu local aí que nós vamos orar também. Glória a Deus, Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala-me de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia, Deus! Tua
cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve seremos. Mais que a neve, mais que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve será. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive